No ar, mais um Viver Bem, o podcast da Unimed São José dos Campos. Sejam todos bem-vindos a esse nosso bate-papo. E o assunto de hoje são as doenças do sangue, anemia e leucemia. Para isso, a gente vai conversar com a doutora Leila Pessoa de Mello, hematologista. Doutora, muito obrigada pela presença. Prazer estar aqui com você. Obrigada, eu que agradeço o convite, Francino. Agradeço também a Unimed São José dos Campos e vamos bater um bate-papo, né, sobre as principais doenças que acometem os pacientes da área da hematologia. Pois é. Leucemia é uma doença que preocupa muito, é uma doença séria, uma doença grave. E eu queria começar por ela, pode ser? Vamos lá? Pode ser. Então vamos lá. Primeiro, o que é a leucemia? Na leucemia ocorre uma transformação maligna, uma alteração no núcleo da célula, no DNA da célula. E essa célula perde o controle, então ela se multiplica em grande proporção, ocupando o espaço que é ocupado pela medula óssea normal. Então, na leucemia, a medula óssea, a função da medula óssea fica comprometida. E qual é a função da medula óssea? Ela produzir hemácias, que vai levar oxigênio ao organismo, produzir células de defesa, que vai combater infecções, e produzir plaquetas, que vai evitar que o paciente tenha sangramento. Então, na leucemia, essas células se multiplicam, que chamam blastos, se multiplicam desordenadamente, ocupando o espaço normal da fábrica do sangue, que é a medula óssea, e dando uma disfunção na função normal da medula óssea. Então, o paciente pode ter uma anemia, ele pode ter sangramento, aumento do risco de infecção. Em algumas leucemias você vê alguns gânglios aparecendo, alguns ínguas aparecendo na região do pescoço, na axila, muitas vezes sem uma infecção, porque nós sabemos que as ínguas existem de forma natural no corpo e ela está aí para nos defender contra vários organismos que nos invadem, vírus, bactérias e fungos. Mas na leucemia, esses linfonodos eles são invadidos por células tumorais. A leucemia é o câncer do sangue. Uhum. Agora, isso que você disse, né, esses sintomas que você disse, eles também se confundem com os de outras doenças. O diagnóstico nem sempre é muito rápido, né, da leucemia. Sim. A leucemia existe dois grandes subgrupos, as leucemias crônicas e as leucemias agudas. Nas leucemias crônicas, como o próprio nome fala, essas células malignas, elas vão se multiplicando lentamente. Então, o paciente não tem sintomas abruptos, os sintomas são aos poucos, um cansaço, uma fraqueza, febre, aumento das ínguas, pode aumentar o baço, o fígado, o abdômen pode aumentar. Significa o quê? Meses até anos. Nossa, nas leucemias anos crônicas. Muitas vezes a gente pega no consultório um paciente que vem com alteração de hemograma, encaminhado por outro médico, e é uma leucemia crônica. E as leucemias crônicas, elas podem ou não nem ser tratadas, só acompanhadas, ou você trata hoje com medicações, drogas-alvo, nem se trata hoje com quimioterapia. Tá. Então, se avançou muito o tratamento das leucemias. Na leucemia aguda, é aquela leucemia que chega chegando. Você tem um quadro clínico muito abrupto, porque ocorre uma proliferação muito rápida dessas células malignas, desses blastos na medula óssea, acabando com a função rapidamente da medula óssea. Então, na leucemia aguda, os sintomas são de dias a semanas. Entendi. Então, os pacientes, eles rapidamente, eles têm febre, cansaço, fraqueza, manchas roxas pelo corpo, pode ter falta de ar, porque algumas leucemias você pode ter algumas massas na região do tórax dando falta de ar, pode ter aumento do volume abdominal. Rapidamente o paciente sente que não está bem. Já evolui rápido, Já né? evolui muito rápido, questão de dias a poucas semanas. E nesse caso, o tratamento também é um tratamento menos invasivo, digamos assim, menos agressivo ou não? Depende. Nas leucemias agudas, em geral, você tem que tratar. Porque se você não tratar, o paciente vai evoluir para óbito. Então, é importante que você rapidamente diagnostique, veja qual é o subtipo da leucemia, porque o tratamento difere. Né? Existem dois grandes grupos de leucemias agudas, a leucemia mieloide aguda e a leucemia linfóide aguda. E o tratamento é totalmente diferente um do outro. Tá. Então, quando você, pelo hemograma simples, você consegue olhar e suspeitar rapidamente de uma leucemia. Então, é um exame que qualquer médico, no pronto-socorro, um clínico,
e outros médicos de outras especialidades, eles já olham o hemograma, eles veem que o hemograma não está normal. É um exame simples, que custa muito pouco. Então, você já suspeita. E aí, ele pede uma avaliação do médico hematologista e a gente vai colher vários exames, né, na medula óssea, que é a fábrica do sangue, e nesses exames a gente sabe exatamente qual é o subtipo da leucemia e o tratamento mais adequado. Hoje a gente pode tratar com imunoquimioterapia ou tem tratamentos até de leucemia aguda hoje sem usar químio, com drogas-alvo. Agora, como você disse que a leucemia crônica, ela pode evoluir muito lentamente, inclusive em anos, é interessante as pessoas todos os anos realizarem algum tipo de exame para identificar ou não uma leucemia, por exemplo? Assim, a gente não faz screening para leucemia. Tá. As leucemias, é bom frisar que de qualquer forma, são doenças raras, tanto a leucemia aguda como as leucemias crônicas. Mas é interessante que todo cidadão, né, todo mundo, passe pelo menos uma vez no ano no médico para avaliar seu estado de saúde. Um clínico geral. Um clínico geral. Se ele percebe alguma alteração, por exemplo, uma anemia, ou os leucócitos muito altos ou muito baixos, uma redução no número das plaquetas, ou um aumento muito grande do número de plaquetas, o hemograma não está normal, é importante que ele encaminhe para o hematologista para ser melhor avaliado. Na maioria das alterações de hemograma, isso eu quero deixar bem claro para o público, para não haver desespero, não é leucemia. Tá? Então, existem muitas outras doenças infecciosas, doenças reumatológicas, que podem, deficiência de ferro, que podem dar alterações no hemograma. No caso, por exemplo, a anemia, ela pode ser confundida muitas vezes com a leucemia. Muita gente às vezes pensa que, poxa, eu estou com uma anemia forte, pode evoluir para a leucemia, por exemplo? Deixa eu deixar claro, a anemia, ela não evolui para a leucemia. Isso é uma questão frequente no consultório, os pacientes chegam muito preocupados, né? Por que na leucemia você tem anemia? Porque a medula óssea, que é a fábrica do sangue, ela é invadida por células tumorais, leucêmicas, e aí a função da medula óssea fica prejudicada. Então, por essa invasão, a medula óssea não consegue funcionar adequadamente. Então, você vai ter uma anemia, uma alteração nas células de defesa, que são os leucócitos, nas plaquetas. Na anemia, você tem basicamente uma redução do nível de hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que ela fica dentro das hemácias e ela é responsável por carregar o oxigênio que nós inalamos e levar para todas as células e tecidos. Então, é uma das doenças mais frequentes na hematologia e mais prevalente na população é a anemia, principalmente por deficiência de ferro. E importante, a anemia não vira leucemia. Agora, a leucemia, ela já tem uma causa conhecida, assim, o que provoca a leucemia? Na grande maioria dos casos, a gente não consegue encontrar uma causa para o desenvolvimento da leucemia. Mas nós sabemos que radiação ionizante, paciente que fez um tratamento de químio ou radioterapia prévia, né, o próprio tabagismo. Então, existem alguns fatores que podem aumentar o risco de desenvolver leucemia. Mas, na maioria dos casos, a gente não consegue encontrar um fator causal. Tá? Algumas substâncias, tipo benzeno, algumas substâncias químicas também, mas, na grande maioria, a gente não acha um fator causal. A leucemia aguda, ela é mais prevalente em jovens? A leucemia aguda é o câncer mais comum da infância. Chama leucemia linfoblástica aguda. Ela é um dos cânceres que tem a maior chance de cura somente com quimioterapia. Legal. Então, a taxa de cura em crianças com leucemia linfóide aguda beira 90%, é muito alto. E tem alguns fatores, ou quando a doença não responde muito bem, você pode inclusive indicar um transplante de medula óssea. Pois é, eu ia te perguntar quando que é indicado o transplante, né? E qual é, hoje, a prevalência dessa indicação, né? Ela é mais tratado com os medicamentos ou a indicação maior é, de fato, o transplante? No início, quando você diagnostica uma leucemia aguda, sempre você tem que tratar inicialmente. Não dá para você indicar um paciente para transplante, ele está com
doença em atividade. Então, o ideal é que você rapidamente trate esse paciente para que a gente controle a doença. A gente chama que o paciente entre em remissão. Legal. Existem algumas leucemias de excelente prognóstico, tanto na infância como no adulto, e não tem indicação de fazer um transplante em primeira linha. Quando ocorre o que a gente chama de recaída da doença, quer dizer, você tratou com quimioterapia, fez todo o protocolo, deu certo e a doença volta, em geral se indica, você coloca esse paciente novamente em remissão, você faz um esquema que nós chamamos um esquema de resgate e nesse momento você indica já um transplante de medula. Ou existem também leucemias que você já diagnostica e ela já tem um prognóstico desfavorável, uma alteração genética ruim. Então, em alguns casos, você pode indicar transplante, inclusive em primeira linha. Perfeito. Agora, como é que é feito esse transplante? E qualquer pessoa pode ser doadora, é isso? No transplante de medula, existem 2 tipos de transplante de medula, assim, falando geral, de modo grosso geral, modo, né? Claro. O transplante de medula autólogo, onde o doador e o receptor é a mesma pessoa, e o transplante halogênico, que o doador é uma outra pessoa saudável. Na grande maioria dos casos, o doador é um irmão. Então, cada irmão tem uma chance, em torno de 25%, 30%, de ser compatível com o outro irmão. Então, a gente colhe exames de sangue, não são exames da medula. Nós colhemos exames que se chamam HLA, e a gente colhe como se fosse um hemograma simples, e aí a gente verifica se aquele irmão é compatível com o outro. Se o irmão não for compatível, existem outras modalidades de transplante, né, que se chama transplante haplo, que a gente consegue fazer transplante com um irmão que é 50% compatível, ou com o pai, ou com a mãe, ou mesmo no banco de doadores de medula óssea, que é o Redome. Ou seja, não precisa necessariamente ser 100% compatível. Idealmente é que fosse 100% compatível. Mas acredito que seja difícil encontrar essa compatibilidade de 30%, né? Com o irmão você consegue encontrar. Né? Hoje as famílias estão tendo menos filhos. Antigamente tinha um número maior, então você conseguia ter uma maior chance de encontrar um doador. Mas existia uma evolução também no transplante. E hoje, se a gente consegue fazer com uma boa habilidade um transplante com um paciente que a gente chama de haplo, com o doador que chama de haplo, que é um transplante com um doador 50% compatível, ou mesmo no banco, no registro de doadores de medula óssea, que é o Redome. Quando é feito esse transplante, qual que é a chance, digamos assim, de cura desse paciente? Em geral, a chance de cura beira em torno de 60%, 70%, mas depende muito de como esse paciente vai para o transplante. O paciente vai para o transplante, depende da idade do paciente, se ele tem alguma comorbidade, se ele tem algumas outras doenças associadas, se ele vai em remissão. É um dos principais fatores, se ele vai com a doença controlada para o transplante. Isso então, facilita muito. O ideal é que o paciente vá sem doença para o transplante. Né? Claro que tem casos que você não consegue, mas ideal. Se o paciente já for com um pouco de doença, a chance de cura já é menor. Então, existem alguns fatores, mas de modo geral você consegue curar em torno de 60%, eu digo, com o transplante de medula óssea. E o principal risco, além dos fatores associados ao próprio transplante, é a recaída da doença, mesmo fazendo o transplante. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Você sabe por quê? Porque a doença, às vezes, tem um clone resistente. Mesmo você fazendo uma quimioterapia em alta dose, mesmo você usando a imunidade do doador, porque muitas vezes, por que você doa uma medula saudável para o outro? Porque aquela medula saudável, ela tem células que são imunologicamente competentes e vão reconhecer que aquela célula do blasto, aquela célula leucêmica, a célula doente destrói. Então, no transplante de medula óssea, você tem uma imunoterapia também associada, que são células de defesa do doador, vigilantes. Apareceu aquele clone e destrói, mas às vezes o clone é resistente ou escapa do sistema imunológico daquele enxerto que foi doado. Então, ainda existe uma das principais falhas em relação ao transplante, em relação à recaída da doença, que ainda acontece, infelizmente. A medicina ainda não evoluiu nesse ponto, né? Pelo menos para tentar entender como, ou de repente técnicas que possam minimizar essa volta da doença, né? Mas evoluiu muito. A área de imunoterapia, de imunologia no transplante evoluiu bastante. Então, a gente está cada vez mais, vamos dizer assim,
com várias terapêuticas diferentes, chegando no Brasil, inclusive, para melhorar cada vez mais o tratamento dos pacientes. E para o doador, existe algum tipo de risco? Olha, o risco do doador é muito baixo. A maioria das doações de células-tronco, que nós chamamos de células-tronco hematopoéticas, são feitas pelo braço. Tirando sangue? Como se fosse, o paciente, às vezes tem que tomar uma medicação para estimular que as células-tronco saiam da medula óssea e vão para o sangue. E ele coleta o sangue, passa por uma máquina, separa a célula-tronco e esse sangue volta para ele. Então, simples, né? Relativamente simples, dura algumas 3 horas, mais ou menos, o procedimento, mas é um procedimento seguro, né, que é feito por pessoas que fazem isso com frequência, que entendem do que estão fazendo. E em alguns tipos de doença, por exemplo, uma aplasia de medula, se aconselha que se faça uma doação com punções diretamente na região do quadril, que é onde tem o maior volume de células-tronco. Mas tanto uma doação pelo braço, como a doação da medula óssea diretamente com aspiração, são procedimentos seguros. E o doador, ele recupera rapidamente isso. Ele volta à vida normal. Ele volta à vida normal, né? Rapidamente. Não tem nenhum prejuízo à saúde dele. Eu vou doar e vou ficar sem. Não, porque essas células se multiplicam, as células-tronco se multiplicam. E assim, nós temos meia-vidas de células na medula óssea. A medula óssea que produz células hemácias duram 3 meses. Os leucócitos duram horas ou dias ou meses, depende do subtipo de leucócito, de linfócito. E as plaquetas duram 7 dias. Então, aquela célula que você produziu hoje, ela vai ser destruída para produzir células novas. Perfeito. Então, isso é um processo de renovação normal, constante do corpo. Maravilha. Doutora, então vamos falar um pouquinho agora sobre anemia, que é uma doença super prevalente nas mulheres e é das doenças do sangue a mais comum. Por que ela acontece mais em mulheres do que em homens? Por conta do fluxo menstrual. Então, as mulheres mensalmente perdem um volume. Existem mulheres que têm um sangramento maior. E muitas vezes, o que ela ingere de ferro, né, porque o ferro ela é ligado ao M da hemoglobina, ela é responsável pelo carreamento de oxigênio. O que ela ingere pela alimentação não é suficiente para repor a perda mensal. Então, crianças lactentes, assim, até 2 anos de idade, adolescentes, mulheres que estão nesse período, que menstruam, mulheres gestantes, no puerpério, são pessoas que têm um maior risco de desenvolver a anemia. Por quê? Porque a perda ou requerimento do organismo é maior do que ela consegue ingerir. A anemia também é silenciosa ou ela apresenta sintomas abruptos, claros e abruptos? Ela pode apresentar sintoma abrupto se você sofrer um sangramento mais abrupto. Por exemplo, num trauma, num fluxo menstrual, de repente, que foi muito volumoso. Mas, em geral, se não for numa cirurgia onde você perdeu um grande volume de sangue, então você tem um quadro agudo de hemorragia e depois você vai ter, consequentemente, anemia. Mas muitas vezes a anemia é insidiosa. Você vai perdendo todo mês e o organismo se acostuma àquela falta de hemoglobina. Então ele vai se adaptando, a frequência cardíaca vai aumentando, você vai ficando um pouco mais cansado. Na anemia você tem dificuldade em concentração, diminuição de rendimento escolar, queda do cabelo, as unhas ficam fracas, palidez cutânea. Então, aquela pessoa que tem dificuldade de subir escada, só fica com o coração acelerado. Então, e o corpo vai se acomodando a isso. Então, às vezes, pega no consultório pessoas com anemia importante, em torno de 5, 6, mas que o organismo se acostumou. Porque, para você ter uma ideia, o nível normal de hemoglobina na mulher é de 12 a 15,5. Tem mulher que chega com 5. Tem mulheres que chegam com 5, com 6, acostumadas àquele nível, viver daquele jeito, com nível de hemoglobina muito baixo. Eu não sei se com você já deve ter visto isso, claro, né? Acho que a maior parte das pessoas, de olhar dentro do olho para saber se tá com anemia ou não. Já era um diagnóstico de vó, assim, certeiro. Mas existe alguma relação de totalmente. fato? Vamos dizer assim, a experiência dos mais velhos. Sim, a gente olha aqui dentro da mucosa, né, e na mucosa de pessoas que têm anemia são mucosas mais pálidas. Não pode confundir que tem pessoas que são muito brancas, então é importante olhar justamente a mucosa. Tem pessoas que têm anemia assim, mais crônica, que tem, a gente chama de aversão do apetite. Elas começam a ter vontade de comer comidas que não tem ferro nenhum. Chupar gelo.
querem mastigar gelo, tem criança que quer comer argila. Então, isso a gente chama de uma perversão do apetite. É comer coisas que não tem absolutamente nada de ferro, mas o paladar, a pessoa fica sonhando em mastigar gelo, por exemplo. Isso, ela já está com anemia. Isso, em geral, ela tem uma anemia mais grave, uma anemia mais profunda. E o organismo não pede ferro, pede outras coisas. O organismo, ela tem vontade, a gente chama de perversão, porque ele pede coisas que não tem nada de ferro. Né? A gente sabe que os alimentos ricos em ferros são principalmente a carne vermelha, o fígado, todas as folhagens verdes escuras, brócolis, couve, espinafre, e as leguminosas, tipo grão de bico, ervilha, feijão. Esses são os alimentos ricos em ferro, e são alimentos que não engordam, porque não tem o mesmo carboidrato. São proteínas, são verduras, é uma alimentação rica em ferro, uma alimentação bem saudável. Agora fiquei curiosa com esse lance do olho. Isso por que acontece? Por que fica branco? Branco, né? Porque a mucosa, você consegue ver onde tem, assim, os vasos sanguíneos, então você consegue ver. A mucosa na anemia, onde você fica, que é a mucosinha meio transparente, ela fica pálida, fica branca. Mas porque o fluxo de sangue diminui? O fluxo de sangue não para. Pelo contrário, o coração fica mais acelerado. Mas o nível de hemoglobina que dá o vermelhidão, ele está menor. Entendi. Ele está menor. E a mucosa realmente aqui do olho, se você puxar, fica pálida. Fica pálida em quem tem anemia. Fora os outros sintomas, né? De cansaço, de fraqueza, de dificuldade em caminhar, tá muito cansada para caminhar, não consegue se concentrar. Criança que tem baixo rendimento escolar, parasitose intestinal em crianças que... Então, tudo isso tem que ser verificado. A anemia pode evoluir para alguma outra doença? Não. A leucemia, por exemplo? Não, a anemia, como eu disse, a maioria das anemias não tem absolutamente nada a ver com a leucemia. A anemia não evolui para a leucemia. Nem para a leucemia, nem para nenhum outro tipo de doença? Algumas doenças podem cursar com anemia. Desde a deficiência de ferro, deficiência de vitamina B12. Existem alguns outros tipos de anemias, como anemias hemolíticas, que são anemias que são por destruição dos glóbulos vermelhos. Anemias genéticas, por exemplo, talassemia, anemia falciforme. A anemia mais comum é a anemia por deficiência de ferro. Por isso que é importante, muitas vezes, encaminhar para o hematologista, porque existem muitos outros tipos de anemia que o hematologista vai olhar e vai conseguir diferenciar e tratar adequadamente o paciente. Essa mais comum, o tratamento deve ser mais simples, né? A mais comum é... Que é a ingestão de ferro, é isso? Muitas vezes a gente tem que repor ferro venoso. Muitas vezes o paciente tem com anemia mais importante. Para que você reponha meses de ferro oral, ele né, precisa de uma melhora rápida, que ele está às vezes muito sintomático. E aí é sangue? A pessoa... Não, a gente pode precisar de transfusão, principalmente no trauma, mas mesmo nessas anemias mais crônicas, até mais importantes, se o paciente está bem, você consegue repor ferro venoso, por exemplo, para ter uma melhora mais rápida. Ferro oral, uma alimentação mais adequada, e o ferro venoso. E, em alguns poucos casos, se o paciente tiver sintomático, por exemplo, um paciente cardiopata, que tem isquemia cardíaca, a gente não pode deixar a hemoglobina abaixo de 10. Então, às vezes, a gente precisa transfundir para ter uma melhora rápida, para diminuir, por exemplo, o risco de uma isquemia cardíaca. Então, varia muito. Tem paciente que com 6, que eu vou segurar uma transfusão, e tem paciente com 7, 8, que eu vou transfundir, porque clinicamente ele precisa. Perfeito. Então, só para a gente amarrar aqui, por mais que seja comum, e muitas vezes o organismo da pessoa se adapta àquele nível baixo de ferro, é importante que a pessoa trate, porque pode evoluir de uma forma crítica, né? Sim, pode evoluir mesmo de uma forma... não indo para uma outra doença necessariamente, pode levar à morte, a anemia? Pode, né? Pode. Não é um caso muito um caso muito crônico, onde a pessoa realmente está com um nível muito baixo. E a gente precisa realmente ver a causa da anemia. Como eu falei, existem muitas causas, desde uma deficiência na produção de hemoglobina, né, que acontece, por exemplo, na aplasia de medula, em outras doenças que ocorre isso. Alguns tipos de câncer também cursam com anemia. Então é importante investigar para saber exatamente de onde vem, porque a anemia é um indicador de que algo está errado. É um indicador que algo está errado. Seja um sangramento crônico, né? Seja por alguma outra doença de base, doença reumatológica, lúpus, artrite reumatoide, insuficiência renal crônica. A anemia é um marcador de que algo não vai bem.
A mais comum é deficiência de ferro por um sangramento crônico. Uhum. Na maioria é por sangramento em mulheres menstrual, mas pode ser um sangramento intestinal, por exemplo, um tumor no tubo digestivo, um câncer de intestino, uma úlcera. Entendeu? Então, a anemia é um marcador de que algo não vai bem. Tem que investigar. Tem que investigar a causa. Para evitar a anemia. Para evitar. Não nesses casos onde tem algum problema. Isso, a causa do ferro. É ingestão de ferro. É a ingestão de alimentos ricos em ferro. Só isso. Só isso. E se perceber, por exemplo, que a menina, a mulher tem um fluxo menstrual muito grande, muitas vezes o hematologista, né, que trata das anemias, conversa com o ginecologista para reduzir, dar uma medicação para reduzir o fluxo menstrual. Às vezes tem que ter uma combinação de especialistas, dar um hormônio para que ela fique um tempo sem menstruar, coloca um DIU também. Então, existem várias coisas que você pode fazer para evitar e ter uma boa alimentação. Sim, também. Certo. Doutora, muito obrigada pela presença, pelo bate-papo de hoje. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. Eu também gostei bastante. São temas importantes, né? Sim. A anemia, como você disse, é uma doença que atinge muita gente, é uma das principais da hematologia. Então, acho que vai ser bastante esclarecedora aí a sua entrevista para o público. Eu que agradeço, também quero convidar as pessoas saudáveis a doar sangue, né? Esse mês é um mês especial, né? Existe o Dia Mundial aí do doador de sangue. Os pacientes que têm doenças mais graves, eles precisam, muitas vezes, de transfusão. Então, eu convido todas as pessoas que são saudáveis, que estão entre 16 e 69 anos, a doarem sangue para os que precisam. Que bom, né? Só faz bem, né? Sim, sim. É um bem. Maravilha. Muito obrigada, doutora, mais uma vez. Eu que agradeço. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela companhia. Eu te espero no próximo episódio. Até lá.